O sol castigava o asfalto da cidade, refletindo nos vidros espelhados da Imperium Motors, a concessionária mais luxuosa da região. Carros importados brilhavam sob a luz, exibindo motores poderosos e preços milionários que apenas poucos podiam pagar. Entre clientes engravatados e mecânicos suados, uma figura passava despercebida. Helena Duarte, a faxineira. De uniforme azul simples, luvas amarelas e olhar baixo, empurrava seu carrinho de limpeza pelo salão silenciosamente. Para todos, ela não passava de uma sombra, alguém invisível naquele universo de riqueza e ostentação. Antes de começar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora e em qual horário do dia? Quero muito saber até onde nossas histórias estão chegando. E já te aviso, não saia desse vídeo. O que você vai ouvir aqui é muito mais do que uma história. É uma lição de vida, cheia de emoção, surpresa e uma revelação que vai te arrepiar até o final. Enquanto limpava o chão próximo à área de manutenção, Helena ouvia as vozes exaltadas vindas da oficina. Rafael, o chefe dos mecânicos, bufava diante de um carro importado que se recusava a funcionar. Ao lado dele, Paulo e Vinícius tentavam ajudar, suados e nervosos, mas sem sucesso algum. O motor engasgava, tossia e morria, desafiando a paciência de todos. A cliente, Camila, caminhava de um lado para outro, aflita com a demora. "Esse carro precisa estar pronto hoje", repetia, com o rosto vermelho de ansiedade. Foi então que Helena, sem querer, murmurou baixinho: "Não é problema mecânico, é eletrônico. Está na central de comando." A frase ecoou no silêncio da oficina como um raio inesperado. Os mecânicos pararam, olharam-na incrédulos e Rafael explodiu em gargalhadas. "Faxineira dando palpite em motor de luxo? Essa é nova", ironizou. Paulo riu junto e Vinícius levantou o celular para gravar, ansioso por registrar a piada. Mas Camila, diferente dos demais, franziu a testa. Aquela voz calma tinha algo de firmeza, algo que ela não conseguia ignorar. Rafael se aproximou com um sorriso debochado. "Você limpa chão e acha que entende de motor importado? Esse carro custa mais que a sua vida inteira." O riso dos mecânicos ecoou pelo salão, mas Helena permaneceu serena. "Não quero dinheiro", respondeu firme. "Só um prato de comida. Se eu resolver, é tudo que peço." O silêncio que seguiu foi constrangedor. Paulo gargalhou ainda mais alto. "Um prato de comida vai virar piada nacional", zombou. Vinícius filmava cada detalhe, pronto para postar nas redes sociais. Camila, no entanto, interveio com voz firme. "Deixe-a tentar. Vocês estão há horas sem solução. O que temos a perder?" Rafael hesitou, claramente incomodado com a autoridade da cliente. "Tudo bem", resmungou. "Mas quando falhar, some daqui e não incomoda mais." Helena apenas assentiu, limpou as mãos no uniforme e se aproximou do motor. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Nada lembrava alguém que jamais tivesse mexido em máquinas complexas. Os rapazes pararam de rir. Algo naquela confiança silenciosa começou a incomodá-los profundamente. Minutos depois, Helena pediu: "Pode ligar agora." Rafael bufou, girou a chave e, para espanto geral, o motor rugiu suave como seda. O barulho irregular desaparecera, transformado em harmonia perfeita. O silêncio que tomou conta da oficina era quase sufocante. Camila levou as mãos à boca, incrédula. Paulo arregalou os olhos. Vinícius baixou lentamente o celular, sem coragem de postar nada. Rafael estava imóvel, incapaz de aceitar que a faxineira resolvera em minutos o que ele não conseguira em horas. Mas o mais chocante ainda estava por vir. Camila correu até Helena segurando seu braço com firmeza. "Como você sabia?" perguntou com um misto de alívio e curiosidade. Helena desviou o olhar, humilde. "Experiência. Só isso." Rafael interrompeu, tentando recuperar o controle. "Teve sorte. Nada mais." Mas a voz tremida o denunciava.
Ele sabia que não era sorte, e sim habilidade. Paulo, antes zombeteiro, estava em silêncio. Vinícius desligou o celular e enfiou no bolso, envergonhado de ter rido dela. O clima era pesado. Todos percebiam que algo extraordinário havia acabado de acontecer. Camila, emocionada, abriu a bolsa e tirou algumas notas. Por favor, aceite. Você me salvou hoje. Preciso recompensar seu talento. Helena balançou a cabeça. Não quero dinheiro. Só queria comida. Isso basta. A simplicidade da resposta desarmou até os mais céticos. Rafael mordeu os lábios, incapaz de aceitar que uma faxineira fosse mais competente que ele. Mas, no fundo, sentia um medo estranho. E se essa mulher fosse muito mais do que parecia? O silêncio se tornou desconfortável. Todos sabiam que aquela história estava apenas começando. Naquela noite, o vídeo que Vinícius gravara vazou, mesmo sem ele querer. Um colega da oficina pegou o arquivo e publicou nas redes com a legenda: Faxineira da Imperium Motors humilha mecânicos e salva Mercedes em minutos. Em poucas horas, milhares assistiam, comentando, compartilhando. Alguns riam, outros duvidavam, mas certos usuários repararam em algo além. Esse jeito de mexer no motor não é amador, comentou um desconhecido. Outros concordaram. Ela sabe o que faz, parece até engenheira. O burburinho crescia, e Helena nem imaginava que sua vida estava prestes a mudar. Na manhã seguinte, a oficina estava mergulhada em tensão. Um carro importado de altíssimo valor havia sido rebocado até a Imperium Motors, e nem Rafael nem sua equipe conseguiam sequer diagnosticar o problema. O cliente era Dr. Álvaro Menezes, advogado influente da cidade, conhecido pelo temperamento explosivo e por nunca aceitar desculpas. Preciso do meu carro funcionando hoje. Tenho uma reunião decisiva, esbravejava, deixando todos ainda mais nervosos. Paulo e Vinícius trocavam olhares aflitos, enquanto Rafael tentava disfarçar sua insegurança. Helena, que limpava discretamente o chão ao fundo, observava o desespero em silêncio. Seus olhos fixos no motor denunciavam que já sabia o que estava acontecendo. Mas Rafael, irritado, nem cogitou pedir ajuda. Quando o Dr. Álvaro levantou a voz e ameaçou levar o carro para outra oficina, Helena murmurou: a bomba de combustível não mantém pressão. É por isso que o motor falha. O silêncio caiu imediatamente, pesado como chumbo. Rafael virou-se furioso. Você de novo? Quer passar vergonha mais uma vez? Mas Dr. Álvaro, já impaciente, interrompeu. Deixe-a tentar. Se ela estiver certa, eu pago. Se estiver errada, a responsabilidade é minha. Rafael tentou protestar, mas o olhar firme do advogado não permitia discussão. Helena se aproximou calmamente, pediu uma ferramenta e verificou a peça com rapidez impressionante. Aqui está o defeito, disse. Em menos de 20 minutos, ajustou os componentes e devolveu o carro em perfeito estado. O ronco suave do motor fez o advogado arregalar os olhos. Quem é você, afinal? Perguntou intrigado. O episódio deixou todos atordoados. Dr. Álvaro, impressionado, se despediu, mas antes deixou uma frase enigmática. Essa mulher não é comum. Investiguem quem ela é. Camila, que acompanhara a cena, não conseguiu ignorar a curiosidade. À noite, pesquisou discretamente e encontrou algo estarrecedor. O nome Helena Duarte aparecia em antigos relatórios de uma grande montadora nacional. Ela não era apenas uma faxineira, havia sido uma engenheira automotiva promissora, reconhecida por projetos inovadores. Mas a história não parava aí. Camila descobriu que Helena desaparecera do mercado anos antes, após denunciar fraudes nos testes de segurança da montadora. A empresa adulterava resultados para vender carros inseguros, e Helena se recusou a compactuar com o crime. Foi demitida, perseguida, difamada e nunca mais conseguiu emprego na área. Sem apoio, caiu no anonimato, sobrevivendo com trabalhos humildes.
Camila leu a reportagem 3 vezes, tentando acreditar no que descobrira. Na manhã seguinte, voltou à Imperium Motors e chamou Rafael para conversar. Vocês não têm ideia de quem está aqui entre vocês. Helena é uma ex-engenheira que enfrentou gigantes da indústria. Rafael riu, incrédulo. Mas Paulo e Vinícius ficaram em silêncio, refletindo sobre a descoberta. E nós rindo dela, murmurou Paulo envergonhado. Vinícius apagou os vídeos que havia salvo, sentindo o peso da culpa. Helena continuava limpando o chão, alheia às conversas, sem imaginar que seu segredo estava prestes a vir à tona. Com o tempo, o boato se espalhou entre clientes e funcionários. Alguns vinham à oficina apenas para ver a faxineira que consertava o impossível. Rafael tentava manter a autoridade, mas não havia como conter a curiosidade crescente. Até que, em uma sexta-feira caótica, Dr. Álvaro retornou, desta vez trazendo um carro de coleção avaliado em milhões. Quero que Helena cuide dele pessoalmente, anunciou, deixando Rafael sem reação. O orgulho do chefe dos mecânicos foi ferido em cheio. Helena hesitou, mas não podia recusar. Aproximou-se do veículo com respeito quase religioso, como quem reencontra um velho amigo. Seus dedos deslizaram sobre o capô e, em minutos, identificou o problema que ninguém ousava tocar. O advogado observava em silêncio, cada vez mais convencido de que aquela mulher escondia uma história grandiosa. Não entendo, disse após o concerto. Por que alguém como você se submeteria a limpar chão? Helena apenas abaixou os olhos, incapaz de responder. Naquela mesma noite, os vídeos de Helena voltaram a circular com mais força. Agora, acompanhados de comentários reveladores, esse jeito de trabalhar não é de faxineira, é de engenheira. Outros usuários resgataram notícias antigas sobre o escândalo da montadora. O nome dela reaparecia ligado a denúncias de corrupção abafadas. A curiosidade do público explodia. Quem era, afinal, Helena Duarte? A mulher invisível estava prestes a ser colocada sob os holofotes que tentou evitar por tantos anos. No início da semana seguinte, a Imperium Motors foi surpreendida com uma multidão curiosa à sua porta. Clientes comentavam entre si, jornalistas rondavam discretamente e curiosos queriam confirmar se a faxineira engenheira era real. Rafael tentava conter a situação, mas cada vez mais perdia a autoridade. Quando um cliente milionário exigiu que só Helena tocasse em seu carro, não havia mais volta. A mulher invisível já era uma lenda viva, mesmo contra sua vontade. Camila, determinada, pressionou Helena para falar. Você precisa contar sua história, antes que inventem uma versão distorcida. Helena hesitou, mas os olhos firmes da jovem empresária a convenceram. Dias depois, aceitou conceder uma entrevista exclusiva. Sentada diante das câmeras, de uniforme simples, revelou com voz embargada. Sim, fui engenheira. Denunciei fraudes de segurança, perdi tudo e sobrevivi como pude, mas nunca perdi meu amor pelos motores. A reportagem viralizou em poucas horas. Movimentos femininos, estudantes e até ex-colegas de profissão se manifestaram. Muitos a chamaram de corajosa, outros de heroína. Mas a revelação trouxe também inimigos antigos de volta à tona. Homens poderosos que um dia a silenciaram, agora temiam que sua voz voltasse ainda mais forte. Helena mal sabia que seu maior desafio ainda estava para começar. Com a repercussão, Dr. Álvaro se aproximou novamente. Helena, seu talento é maior do que qualquer oficina. Quero investir em você. Diga o que sonha e eu ajudo a tornar realidade. A proposta a deixou em silêncio por longos minutos. Finalmente respondeu. Quero criar um espaço onde mulheres invisíveis, como eu fui, possam aprender mecânica e mudar de vida. Quero transformar dor em oportunidade. O advogado sorriu. Então faremos isso juntos. Enquanto isso, Rafael lutava contra o orgulho. Depois de tudo, decidiu engolir a vaidade e procurá-la.
Helena, eu errei. Ri de você, te humilhei, mas aprendi em dias o que não aprendi em anos. Quero estar ao seu lado nesse projeto. Helena o olhou nos olhos. Não havia arrogância, apenas arrependimento sincero. Se estiver disposto a mudar, será bem-vindo. Aqui não há espaço para vaidade, apenas para transformação. Os preparativos começaram, com apoio de Camila, que usou sua influência empresarial, e de Dr. Álvaro, que aportou capital. Nasceu o esboço do Centro Helena Duarte, Mãos que Transformam, uma oficina-escola dedicada a ensinar mecânica a mulheres, ex-faxineiras e jovens sem oportunidades. Mas enquanto as paredes começavam a ser erguidas, uma sombra do passado se aproximava, determinada a impedir que o projeto viesse à luz. A antiga montadora, envolvida no escândalo de fraudes, viu o nome de Helena voltar às manchetes. Executivos poderosos começaram a se mover nos bastidores para desacreditá-la. Boatos surgiram de que ela nunca fora engenheira, apenas uma funcionária secundária. Blogs e jornais pagos começaram a espalhar mentiras, tentando destruir sua credibilidade. Eles não vão me deixar em paz, disse Helena, aflita. Camila a consolou. Então vamos mostrar a verdade de pé, não de joelhos. Nesse meio tempo, a Imperium Motors enfrentava seu maior desafio. Um cliente trouxe uma Ferrari rara com defeito grave, e dezenas de curiosos cercaram a oficina esperando ver Helena em ação. Entre aplausos e câmeras, ela abriu o capô com calma, mas sentia o peso do mundo nos ombros. Cada gesto era observado, cada respiração gravada. Não podia falhar. Sabia que se errasse, os inimigos a destruiriam. O silêncio da multidão era sufocante. Após minutos de tensão, Helena encontrou o problema. Um bico injetor obstruído. A peça custava caro e exigia precisão para ser salva. Sob o olhar atento de todos, improvisou uma limpeza manual arriscada. O suor escorria pelo rosto, as mãos tremiam levemente, mas não cederam. 15 minutos depois, o motor rugiu impecável. A multidão explodiu em aplausos, e a notícia percorreu as redes. A faxineira que venceu os poderosos. Meses se passaram, e o centro finalmente foi inaugurado. Um prédio simples, mas cheio de significado. Na entrada, a placa brilhava. Centro Helena Duarte, Mãos que Transformam. Lá dentro, mulheres que antes limpavam chão, agora desmontavam motores com orgulho. Jovens sem rumo aprendiam uma profissão. Famílias carentes tinham seus carros consertados de graça. A oficina, antes lugar de humilhação, tornara-se berço de esperança. Helena não era mais invisível, era símbolo de superação. Na cerimônia, Camila discursou. Essa mulher nos mostrou que talento não tem uniforme, que força não se mede por aparência. Ela nos ensinou que as improváveis podem mudar o mundo. Dr. Álvaro completou. Investir nesse centro foi investir na coragem. Hoje, centenas terão uma nova chance graças a Helena Duarte. Rafael, Paulo e Vinícius, agora seus aliados, aplaudiam com lágrimas nos olhos. Todos sabiam que estavam vivendo um momento histórico. Helena respirou fundo e, diante da multidão emocionada, disse: Se um dia me chamaram de improvável, hoje eu digo: nós, as invisíveis, somos capazes de consertar não apenas motores, mas vidas. Somos capazes de recomeçar e de provar que não existe impossível. O público explodiu em aplausos, lágrimas escorriam e a imagem daquela mulher simples, erguendo as mãos, se tornava um marco. A faxineira improvável agora era uma lenda viva. E agora eu quero saber de você. Já viu alguma situação assim? Deixe sua opinião nos comentários. Eu vou adorar ler a sua história também.
Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Juntos, podemos espalhar histórias que inspiram e transformam vidas.